Se você sente que não consegue sustentar mudanças ao longo do tempo, se você acaba desistindo no meio do caminho depois de começar, esse vídeo é para você. Eu quero te mostrar hoje como construir mais motivação e não depender só da vontade para fazer as mudanças significativas na sua vida. Eu me chamo Cris, sou especialista da terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia para a Vida. Quantas vezes você já decidiu mudar algo na sua vida? Você decide mudar de carreira, ou começar um negócio, ou começar a fazer exercício físico, ou uma mudança na sua rotina de alimentação, de algum hábito específico, e você percebe que no caminho vão surgindo dúvidas, medo, angústias, frustrações e acaba desistindo. E muitas dessas mudanças começam com muita vontade, com muita empolgação, com aquele ânimo do início de um novo projeto, que geralmente existe, né? E aí você diz para você mesmo, eu quero começar algo novo, eu quero mudar isso, eu vou me inscrever na academia, eu quero emagrecer, eu quero ter uma rotina mais saudável. Você começa com esse nível de empolgação maior, mas no meio do caminho, diante das dificuldades, diante de alguns desconfortos que vão surgindo e naturalmente existem mesmo esses desconfortos, essas dificuldades, porque a mudança ela não é algo muito aceita pelo nosso cérebro mesmo. O nosso cérebro ele tende a gostar mais das coisas como elas estão, a chamada zona de conforto, né? E de repente, no meio do caminho, diante desses desconfortos, você vai percebendo que a sua vontade, que aquela empolgação do começo vai murchando e aí você para. Por exemplo, a pessoa que começa a ir na academia, na primeira semana ela está cheia de vontade, de empolgação, ela vai. E na segunda semana ela já começa a sentir alguns desconfortos. Ela, de repente, chega algum dia mais cansada e aí pensa que não vai render, ou pensa que o seu corpo ainda não está dando nenhum resultado, ou pensa que algum exercício é difícil, ela não sabe muito bem como fazer, ou começa a sentir dor, do que é natural do processo, e ela começa então a perceber a sua vontade diminuindo e desiste. Muitas pessoas chegam no consultório falando exatamente essa frase. Eu sei o que eu quero fazer, eu gostaria de fazer, mas eu não tenho vontade. Se eu tivesse vontade, eu estaria fazendo exercício, eu iria para a academia todos os dias. A vontade é aquele impulso inicial, ela nasce do desejo de fazer algo que é importante para você. E a vontade é super importante em todo o processo de mudança para tirar a gente da inércia, para tirar a gente da zona de conforto e fazer o que a gente quer fazer. Mas ela não consegue sustentar, ela não tem estrutura para sustentar nenhum processo de mudança no longo prazo, porque a vontade ela é instável, ela é passageira, ela oscila. Ela oscila de acordo com o nosso humor, ela oscila de acordo com o contexto, de acordo com as condições, ela oscila de acordo com as nossas crenças e desconfortos. Então não dá para confiar na vontade, nem para depender da vontade para fazer mudanças significativas de hábitos ou de qualquer outra coisa que você queira mudar, seja de comportamento, maneira de pensar, alguma coisa relevante na sua vida. E é aqui que entra a necessidade, a importância da motivação, porque a motivação não é empolgação. A motivação é a estrutura que te dá as condições para você continuar o processo de mudança, mesmo quando é muito desconfortável, mesmo quando você está cansado, mesmo quando as condições externas não são favoráveis. Mas quando a sua motivação depende só de fatores externos, é uma motivação muito frágil, que também não sustenta a mudança no longo prazo. Quando é aquela pessoa que depende sempre que alguém esteja motivando ela. Ela tem os seus sonhos, ela tem os seus objetivos, mas ela está sempre precisando de um elogio, precisando de um incentivo, precisando até de uma pressão, né? Tem pessoas que funcionam muito mais quando elas são cobradas, quando elas são pressionadas a fazer aquilo, quando elas têm um prazo e tem até uma consequência negativa quando alguma coisa não acontece. Esse tipo de motivação é uma motivação mais frágil mesmo, e ela não sustenta no longo prazo. Uma motivação mais sólida, que realmente vai sustentar no processo de mudança, é uma motivação que ela depende muito mais das condições internas do que externas. É a pessoa que diz, eu vou me mover mesmo sem ter uma vontade perfeita, mesmo sem ter todas as condições perfeitas ou conspirando a meu favor. Essa motivação não depende só do desejo do momento. Uma pessoa pode ser muito motivada e não ter muita vontade. Ela não precisa ter uma vontade alta
para manter a motivação alta também. Motivação é quando você consegue fazer sem vontade, você decide fazer um pouco e sustentar aquilo. Quando você acorda naquele dia sem muita vontade de trabalhar, mas você levanta, você vai, faz uma pequena tarefa e você sustenta aquilo durante o dia. E então como que a motivação surge, né? Ela não nasce do nada, ela não nasce nem da própria vontade. Sabe aquela frase que diz que a motivação é o motivo para a ação? Essa frase está muito correta, né? A motivação ela não é a empolgação da vontade, ela é você saber ter clareza dos seus motivos para agir. Mas saber não é o suficiente, senão bastava a gente só saber quais os motivos que a gente tem para tomar aquela ação e tudo estaria resolvido. E na verdade é mais difícil do que isso porque envolve a parte emocional. E tudo que envolve a parte emocional é um pouquinho mais desafiador. Então saber, ter clareza dos motivos para você agir, dos motivos para fazer aquela mudança é super importante, mas é só o começo. Para sustentar uma mudança significativa de longo prazo, a gente vai precisar de mais do que isso. A gente vai precisar desenvolver o que eu chamo de segurança interna. É essa segurança interna que vai permitir que a motivação se fortaleça cada dia mais. Segurança interna é a confiança de que você consegue lidar com o desconforto de um processo, mesmo errando, mesmo se frustrando, mesmo demorando ou mesmo sem ter nenhuma garantia de resultados. Então guarda essa frase: a motivação surge da segurança e não da vontade. Da segurança de que você pode tentar sem se perder pelo caminho, da segurança de que agir não é exatamente uma ameaça, não nasce dessa pressão de que você tem que fazer as coisas e você tem que fazer da maneira mais certa possível logo no começo. Então, quando você vai construindo essa segurança interna, você vai agindo com mais paciência com você mesmo durante o processo. Você vai lidando com mais tolerância à própria frustração, você vai fazendo os ajustes necessários pelo caminho, você continua, mesmo quando você erra, você continua tentando durante aquele processo, mesmo com todos os desconfortos que aparecem no meio do caminho. E quando a gente não está com foco em desenvolver essa segurança interna, o nosso foco fica totalmente no desconforto daquela tarefa. Por exemplo, para algumas pessoas pode ser muito desafiador sentar e enviar um currículo para uma determinada empresa, porque pode surgir ali pensamentos de rejeição. E se eu for rejeitado? E se eu não for bom o suficiente? E se eu não for qualificado o suficiente para essa vaga? E se me tratarem mal? Então esses pensamentos, junto com o desconforto, muitas vezes trava a gente na hora de uma mudança de vida. É como se o nosso corpo interpretasse aquela situação como um risco real. Então a segurança interna te ajuda a não desistir no primeiro erro, a não encarar recaídas como fracasso, a não confundir dificuldade com incapacidade ou desistir no meio do caminho por medo de se frustrar. Pessoas que estão construindo segurança interna, elas se permitem aprender no meio do processo, sem exigir que elas já estejam 100% prontas logo no início. Elas estão dispostas a enfrentar o desconforto em prol de um grande motivo que elas têm em relação àquela mudança que elas querem. A gente precisa entender então como funciona, né, toda essa parte emocional junto com a parte comportamental. Quando você quer fazer uma coisa, não é só uma questão de decidir fazer aquilo pelo modo racional e pela força de vontade. A gente já sabe que isso não funciona no longo prazo. No curto prazo até pode ser. Mas se a gente quiser realmente mudanças duradouras, a gente precisa entender que não vai ser pela disciplina muito rígida e nem por cobranças constantes ou ameaças, né? Se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Na verdade, as mudanças, elas se sustentam quando você começa a desenvolver a crença de que você vai enfrentar os desconfortos do processo de mudança e não vai entrar em colapso. Você vai saber o que fazer, você vai ter recursos internos para lidar com aquilo e eu quero já falar sobre esses recursos internos e vai ter ações práticas também aqui nesse vídeo de hoje. No livro Mentes Dispersas, o Gabor Maté vai explicar muito bem sobre como a motivação se desenvolve lá na nossa infância, no início da vida. Ele fala que realmente a motivação não aparece, não se sustenta quando a criança não tem um vínculo de apego seguro com os seus cuidadores.
Ao contrário, ela está no ambiente, ela se desenvolve naquele ambiente de pressão, de cobrança, de punição, de ameaça, onde o valor dela está sempre sendo provado de acordo com aquilo que ela faz de certo ou de errado. Esse tipo de ambiente elimina a segurança interna de uma criança e a gente vai carregar isso para a nossa vida adulta. Isso quer dizer que nós nos tornamos adultos que conseguem sustentar mais motivação quando nós crescemos em ambientes emocionalmente seguros, onde tivemos de fato um vínculo de apego seguro com os nossos cuidadores. Então a criança que nasce, num ambiente de muita pressão, onde os pais querem motivar ela pela ameaça ou pela comparação ou pela crítica excessiva, ela vai crescendo como se ela estivesse num ambiente de risco. Isso deixa o nosso cérebro em estado de alerta e esse estado de alerta não permite que a segurança emocional seja estabelecida. Então, o vínculo de apego seguro é fundamental para a nossa motivação, porque esse vínculo sustenta a segurança emocional interna, que fortalece a motivação que é necessária quando nós não temos força de vontade o suficiente para sustentar aquelas mudanças que a gente tanto quer. E não só na nossa infância nós precisamos desses vínculos seguros, mas também hoje na vida adulta. Nós continuamos e vamos sempre continuar tendo essa necessidade básica. Isso é uma necessidade básica de todo ser humano. Então pense na sua vida hoje. Você tem alguém que você tenha um vínculo de apego seguro? O que significa isso? O vínculo de apego seguro, ele se caracteriza por uma aceitação, amor e validação por aquilo que você é e não por aquilo que você faz. Então pense naquela pessoa que você tem na sua vida que te encoraja, que te apoia, que te aceita, mesmo quando você comete alguns erros. Isso não significa que aquela pessoa vai passar a mão na sua cabeça, vai aceitar qualquer coisa, não é isso. Mas significa que você é mais importante do que aquilo que você faz. Então, ter um vínculo de apego seguro com alguém não é depender dessa pessoa para se motivar para fazer as mudanças na sua vida que sejam duradouras, tá? Na verdade, esse vínculo, ele ajuda na segurança interna e a segurança interna é necessária para sustentar nossa motivação. Mas nós podemos desenvolver a nossa segurança interna não só através desse vínculo de apego, mas também através de ações que nós mesmos podemos fazer, e eu já vou falar sobre elas aqui. Se nós não tivermos essa segurança interna desenvolvida pelos nossos cuidadores lá na infância, será que nós podemos construir essa segurança interna hoje enquanto adultos? A resposta é sim, e eu quero falar sobre essas ações que nós podemos fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, ações práticas mesmo, para a gente desenvolver essa segurança interna. Se segurança interna é confiar na sua própria capacidade de lidar com o desconforto no meio de um processo, então nós vamos precisar reforçar essa confiança própria. E eu quero te mostrar agora como você pode fazer isso de forma prática. Esse é um dos meus objetivos aqui na internet, divulgar uma psicologia que você possa aplicar de forma simples e prática no seu dia a dia para melhorar a sua vida. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para poder acompanhar esse tipo de conteúdo, se faz sentido para você. A primeira coisa é permanecer no desconforto sem fugir. Segurança interna não é construída evitando o desconforto, mas permanecendo nele. Então, quando você sente, por exemplo, aquela ansiedade, aquele desconforto inicial, normalmente a primeira coisa que a gente pensa em fazer é fugir daquela situação que está gerando aquele desconforto, que está gerando aquela ansiedade, né? Para se proteger. Mas, na verdade, essa fuga, essa evitação não nos protege em nada. Muito pelo contrário, vai reforçando a ideia de que a gente não consegue lidar com aquilo. Então, se você sente aquele desconforto e consegue parar um minuto, né? Respirar, observar aquele desconforto ali e trazer para você a ideia de que você pode sustentar aquele desconforto por alguns minutos, você vai ensinando para o teu cérebro de que não tem um risco, não tem uma grande ameaça, um grande perigo você ficar ali com aquele desconforto por alguns momentos. E ficar ali naquele desconforto por alguns momentos é você conseguir se acolher, você conseguir se apoiar naquele momento, não se abandonar, não se julgar por estar sentindo desconforto, não ser aquela pessoa que vai te criticar por estar sentindo desconforto de algo que talvez para você seja até
incabível. Então a segurança interna vai se construindo quando você vai mostrando para o teu cérebro que você pode enfrentar, você pode lidar com aquele desconforto, que lidar com aquele desconforto não vai te destruir, não vai arrancar um pedaço de você e que você vai conseguir lidar com aquilo. É você perceber que o desconforto vem, mas ele passa. Ele vem, mas você consegue esperar com paciência e com gentileza com você mesmo até esse desconforto passar. A segunda coisa, depois que você sustenta aquele desconforto inicial, que você não se abandona, que você não foge, que você não evita, é construir experiências de competência real. O que significa isso? Segurança interna nasce de experiências vividas, por isso que aqui é importante você pensar em experiências pequenas e aos poucos. Muitas vezes o desconforto ele é muito maior quando você pensa em mudanças muito grandes de uma vez só. Ao invés de você pensar, eu vou mudar tudo isso aqui de uma vez só e todas as áreas da minha vida de uma vez, e isso vai gerando um desconforto e reforçando que a gente não consegue. Então é melhor que a gente faça isso aos poucos, um passo de cada vez. Quando você cumpre pequenos combinados, quando você vai cumprindo pequenas ações, você vai construindo essa confiança, essa ideia de que você pode sustentar, de que você consegue. Agora, quando você determina uma grande coisa para você fazer e você não consegue, você acaba reforçando a ideia de que você não dá conta. Então, pequenas ações ajudam muito mais do que grandes ações quando a gente está construindo segurança interna. O seu cérebro vai aprendendo que você consegue dar pequenos passos, porque é muito mais fácil de lidar com pequenos passos do que com grandes passos. A terceira coisa é desenvolver a autorregulação emocional. Afinal, estamos falando aqui sobre emoções. Então, você conseguir, durante um processo, quando você sente um desconforto, conseguir parar, respirar, observar suas emoções, nomear as suas emoções, descrever o que você está sentindo exatamente, isso traz para você mesmo a confiança de que você consegue identificar suas emoções, você consegue lidar, olhar para essas emoções ao invés de evitar aquela emoção e já imediatamente se culpar e fugir daquilo. Então isso tem a ver com você saber que quando você sentir algo, você vai poder lidar com aquilo, você não vai evitar, você não vai fugir, você não vai se julgar, mas você vai se acolher, você vai validar as suas emoções. Inclusive, tem vídeo no canal aqui falando exatamente sobre a importância de validar suas emoções e como você pode fazer isso. E eu te aconselho já depois desse vídeo assistir para complementar. Então, desenvolver a habilidade de regulação emocional, e aí existem várias técnicas e maneiras da gente conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir trazer tudo aqui nesse vídeo, mas quem sabe nos próximos eu já consiga ir trazendo para você aos poucos essas formas, né, de manejar nossas emoções, que é algo tão importante para construir a nossa segurança e confiança interna. Então nós acabamos de falar sobre como desenvolver mais segurança interna através de 3 coisas. Primeiro, permanecer no desconforto sem fugir. Segundo, construir pequenas experiências de competência real. E terceiro, se autorregular emocionalmente ao longo do caminho. Então é nesse espaço interno mais seguro que a motivação consegue existir de forma mais estável. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, curte, comenta, dê sua opinião, compartilha e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos.